Salve improváveis, tudo certo com vocês? Robson aqui então para mais um vídeo e que o Pix revolucionou todo o sistema de pagamentos do Brasil, todo mundo já sabe. Só que o governo agora está prometendo o Drex para iniciar 2026. Então, nesse vídeo, a gente vai entender o que é o Pix, vai entender qual a diferença para o Drex, por que, né, que tem uma correlação entre os dois, por que que foi implementado, para que, né, pode ser implementado, o que o governo vai poder ter em mãos a partir disso e, de gancho, a gente vai entender por que que o Bitcoin é muito importante a partir desse processo, tá certo? Então, se está chegando agora, já deixa aquele likezinho, né? Compartilha com aquele teu amigo que ainda não sabe direito o que que é o Drex, qual é a diferença do Pix pro Drex, porque a gente vai mostrar para vocês tudo aí a partir de agora. Então, se inscreve aqui no canal também, caso tu não seja inscrito, né? Porque toda segunda, quarta e sexta a gente passa por aqui com vídeo novo. Então, se tu tiver inscrito, tu vai receber sempre em primeira mão aí os nossos vídeos, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos cair aqui pra dentro da tela e vamos entender tudo sobre Pix, Drex e qual a relação disso tudo com o Bitcoin. Pix, Drex e Bitcoin. Qual vai controlar e qual vai libertar você? É assim que a gente começa o nosso vídeo aqui e essa pergunta que eu te deixo e espero que tu responda até o final desse vídeo. Então, vamos começar com o que é o Pix, né? Então, o Pix, né, ele é um meio de pagamento. Então, ele foi criado pelo Banco Central, ele é gratuito, né, instantâneo e disponível 24/7. Então, a gente sabe, né, que ele fica aí disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? Às vezes eles têm ali uma limitação no final de semana, né, justamente por conta de segurança e tudo mais, mas ele veio, né, com essa característica de ser um pagamento instantâneo que facilitasse, né, as nossas transações diárias ali de pagamentos. Porque antigamente a gente tinha, né, o DOC e o TED ali, né, que eram ali transferências que muitas vezes demoravam 1 até 2 dias, muitas vezes mais, né, para fazer essa compensação financeira, e agora não, né, agora a gente já consegue fazer tudo instantaneamente, né, devido ao Pix, que foi aí, querendo ou não, né, uma grande revolução para o sistema de pagamentos do Brasil. Ele é baseado em contas bancárias tradicionais. Então, o que que significa? Que ele roda, né, em cima do sistema tradicional bancário que a gente já tinha, né? Então a gente vai ver que o Drex, ele é um pouco diferente. Então o Pix, ele é um sistema de pagamento, como é o DOC, como é o TED, por exemplo, né? Ele só facilitou, por exemplo, essa demora que a gente tinha, né, quando a gente ia fazer uma transferência por TED, que muitas vezes para uma compensação cair, né, a gente pagava na sexta-feira e ia ter que ver essa compensação só na segunda, né? Porque final de semana o banco não abria, então não tinha essa compensação, né? Agora com o Pix não, ele já cai na hora, né? Então, por isso que facilitou bastante aí, né? Querendo ou não, foi uma grande revolução para todo o sistema bancário, né, brasileiro, que facilitou muito aí a vida das pessoas, né? Mas o que que é então o Drex, né? Qual que é a diferença de um para o outro? Então, o Drex, ele é o real digital, né? E ele vai ser, no caso, emitido pelo Banco Central. Então, diferente, né, do que é o Pix, que ele é o quê? Ele é um sistema de pagamento somente, né, que ele é controlado, vamos dizer assim, pelos bancos. O Drex não. O Drex ele vai ser controlado pelo Banco Central. Por quê? Porque seria, né, o sistema do governo mesmo, né? Não é algo relacionado aos bancos. Por quê? Porque ele vai ser a própria moeda, ele não vai ser um sistema de pagamento, né? O Drex ele vai ser o real digital, a moeda do real. Então, vamos dizer assim que hoje a gente tem as cédulas, né? O dinheiro físico, ele deixaria de existir para que a gente passasse a usar somente o dinheiro digital. Então, o Drex, ele é como se fosse o real digital, né? A moeda fiduciária que se tornaria uma moeda digital. Então, ela vai funcionar como uma versão digital, né, do dinheiro físico. Ela vai ser baseado em DLT, que é tipo uma blockchain, só que ela é centralizada, né? Diferente da blockchain, que a blockchain ela é descentralizada e totalmente transparente. Então, qualquer pessoa poderia utilizar, né? Se fosse, por exemplo, em blockchain, e a gente teria total transparência de poder ver tudo que está acontecendo lá e todas as coisas, né? Já aqui não. Aqui vai ser fechado, né? Vai ser um sistema que ele é parecido com a blockchain, só que ele é centralizado, onde praticamente ele só o Banco Central, né, que vai ter o poder de verificar isso, né, e poder fazer ali o que eles bem entenderem, por exemplo, né? Então, as transações, elas serão programáveis com contratos inteligentes. Então, ele vai funcionar basicamente como funciona aí, né, as blockchains da Ethereum, da Solana, né, que tem contratos inteligentes por trás, só que com essa diferença, né, de que ela vai ser centralizada, diferente do que a blockchain, por exemplo, né, que é descentralizada. Então, aqui eu deixei um quadro, né, das características e da comparação do Pix para o Drex, né? Então, qual é a natureza dos dois? A natureza do Pix é de pagamento, né? Então, como a gente falou lá anteriormente, o Pix ele é um meio de pagamento, né? Que ele é controlado pelos bancos. Já o Drex, não. O Drex ele é uma moeda digital, né? Que vai ser controlada especificamente pelo Banco Central. Beleza? Então, essa é a diferença. A emissão aqui, né, do Pix, ela é dos bancos, e a emissão do Drex, ela é pelo Banco Central. Beleza? Então, a programabilidade dos dois. O Pix, ele é programável? Não. O Drex, sim.
E o que que seria essa programabilidade? Tem um vídeo circulando nas redes sociais de um tempo atrás, né? Uma pessoa, né, do governo aí, enfim, comentando sobre o Drex, sobre como ele funcionaria na questão da pandemia, caso a gente já tivesse, né, o Drex ativo naquela época. Então ele falou lá, né, naquela entrevista e tal. Eu até vou procurar, se eu encontrar, vou deixar aqui para vocês, né, no vídeo, para vocês verem o que que ele fala lá. Mas basicamente ele fala o seguinte, né, que se na época da pandemia lá já existisse o Drex, a gente poderia, né, eles poderiam, no caso, né, o governo, enfim, né, fazer com que as pessoas, por exemplo, elas só pudessem gastar o dinheiro delas num raio de 5 quilômetros do endereço delas. Então, para vocês verem o poder, né, que o Drex ele pode dar para o governo, fazendo com que eles programem aonde você pode gastar o seu dinheiro ou não. Então, se tu mora num determinado bairro, tu só vai poder comprar ali naquele bairro porque, sei lá, né, no caso da pandemia ali, porque tu não pode sair de casa. Então, quanto mais perto for o mercado da tua casa, é ali que tu vai ter que comprar. Tá, mas e se tu não gosta daquele mercado? E se tu não quer comprar lá? Tu gosta de ir num outro que é maior, sei lá, que é mais barato, enfim. Tipo, acho que foi meio sem pensar, assim, essa entrevista dele, né? Reverberou bastante, inclusive, nas redes sociais, YouTube e tudo mais, né? Porque abriu os olhos de muita gente quanto a isso, né? Por quê? Porque se eles podem programar o dinheiro para que tu possa comprar só dentro de um raio de 5 quilômetros da tua casa, o que mais eles podem fazer com essa tecnologia na mão deles, né? Eles vão poder dizer o que tu pode ou não comprar? Eles vão poder cancelar tua conta porque talvez tu é contrário à opinião que o governo tem ou alguma coisa do tipo? Fica aí essa pergunta pra gente, né? Para que a gente pense com carinho sobre tudo isso, beleza? E outra questão é a questão da privacidade, né? Porque o Pix, ele já não te dá uma privacidade, por exemplo, como o dinheiro estatal, né? Como o dinheiro físico, a cédula. Por quê? Porque com a cédula, só quem está usando e recebendo que sabe que aquela transação, por exemplo, está acontecendo. Então, se eu comprar alguma coisa de ti aí do outro lado, as únicas pessoas que vão estar sabendo o que está acontecendo somos eu e tu, certo? No Pix já tem um pouco mais de rastreabilidade, né? Porque ele é um meio de pagamento, envolve banco, tudo mais, né? E tal. Agora, o Drex ele vai ser totalmente monitorado, né? Então a gente tem uma privacidade aqui baixa, para não dizer nula, né? Para não dizer aí quase zero. Por quê? Porque os bancos, o governo, enfim, né? Eles vão poder saber tudo o que tu tá fazendo. Então, se o banco quiser saber que tipo de roupa que tu tá comprando, em qual loja, ele vai conseguir olhar lá e vai saber onde que tu tá gastando esse dinheiro aí, né? Quando eles tiverem o Drex ativo aqui. Óbvio que se eles quiserem, eles podem fazer isso com o Pix já também, né? Mas já é um pouco mais diferente ali o sistema. Mas só para vocês terem uma ideia da onde que eu quero chegar, né? Qual é o poder de controle que o governo ele pode passar a ter, né, das pessoas a partir disso. Então, fica aqui, né, uma ressalva sobre isso, né? Por quê? Porque o governo ele vai vir sempre com aquela história de bom moço, né? É o quê? Não, a gente vai implementar o Drex aqui porque a gente quer, né, pegar o pessoal que não paga imposto de renda. A gente quer pegar, né, o pessoal que faz lavagem de dinheiro. A gente quer pegar, né, os traficantes. A gente vai descobrir o pessoal que está comprando droga com o Drex, né, e tudo mais para poder, né, prender essas pessoas e tal, certo, né? Aí eu te pergunto, você aí do outro lado, eu aposto que você mesmo, ou alguém conhecido de você aí do outro lado, conhece alguma boca de fumo, por exemplo, aí, né, que existe na tua cidade, certo? Qualquer um que quiser sabe aonde comprar droga, por exemplo. É só perguntar para 3, 4 pessoas aí que tu descobre, beleza? Beleza. Então, se tu descobre assim tão fácil como é que faz para comprar, a polícia, ela também conseguiria descobrir facilmente desse jeito, certo? Certo. E por que será que o governo, né, as pessoas que têm o poder lá da caneta de falar assim, ó, não, vamos pegar essa galera aí, vamos quadrar todo mundo, não fazem isso? Eles vão precisar de um sistema, né, de uma moeda digital para poder fazer esse tipo de coisa, para poder pegar essas pessoas e tudo mais? O sistema da Receita Brasileira é um dos sistemas mais tecnológicos, né, e que funcionam assim, ó, da melhor maneira possível no Brasil. Interessante isso, né? Porque é para arrecadar valor de imposto, para querer pegar aí pessoal, né, na receita e tudo mais, eles fazem de tudo que eles conseguirem, né? Agora, para fazer as outras coisas do Brasil funcionarem, né, segurança pública, hospitais e tudo mais, parece que, né, não é a prioridade deles. Mas, enfim, né? Nosso papo aqui é de cripto, então vamos dar continuidade a isso aí. Então, como que o Drex, então, ele pode afetar você, né? Então, o que o governo diz, né? O que as pessoas ali, os bons moços, eles falam pra gente.
que vai dar mais eficiência nos pagamentos, né? Que vai ter mais inclusão digital das pessoas e tudo mais. Mas, e quais são os contrapontos disso? Então a gente tem, né, no contraponto, maior controle estatal, porque como a gente falou anteriormente, né, o governo ele vai poder saber aonde que você comprou tal coisa, o que que você está comprando. Se ele quiser, ele pode dizer que você não é mais apto a comprar tal coisa de tal lugar, ou você fala alguma coisa que não é do agrado do governo que está no poder, e aí ele vai lá e simplesmente fala, ah, tu é contra o que eu tô falando que é? Então beleza, a partir de hoje teu dinheiro está congelado. E aí? Então, isso vem, né, seguidamente junto com menos privacidade, e o principal ponto, né, e o pior, na minha opinião, é o potencial para a censura, né, que foi o que a gente falou agora aqui. Ah, tu é um opositor, vamos dizer assim, do governo que está no poder? Ele tem o poder de ir lá, apertar um botão e dizer assim, a partir de agora tu não tem mais dinheiro, teu dinheiro está congelado. Por quê? Porque não existe mais dinheiro físico, não existe mais papel, é tudo digital. E quando é digital é só apertar um botão que teu dinheiro pode sumir. Ele pode ser bloqueado, ele pode ser congelado, ele pode fazer, sei lá, inúmeras outras coisas, né? Eles podem alegar que, sei lá, sofreram um hack e aí esvaziaram tua conta. E aí? Né? Então, isso que a gente fala aqui, né, é o que pode nos ocasionar de problemas ali mais adiante, certo? E o que que pode nos proteger disso tudo, né? Então a gente falou sobre o Pix, a gente falou sobre o Drex, qual a diferença dos dois ali, e será que existe uma forma, alguma coisa que pode nos proteger disso, que pode fazer com que o nosso dinheiro seja realmente nosso, que a gente possa ter o nosso dinheiro, né, realmente em posse, sem que o governo diga o que a gente pode fazer com o nosso dinheiro ou não? Então é aí que entra, né, o Bitcoin. Então, por que que entra o Bitcoin? Porque ele é descentralizado, né? Então, não existe nenhum governo por trás, é somente um código, né? Que está espalhado em diversos milhares de computadores aí pelo mundo inteiro. Ele tem uma emissão limitada de 21 milhões de unidades, né? Então, diferentemente do dinheiro físico que pode ser impresso, né? Agora, por exemplo, se vier o Drex só apertando um botão, né? Ah, vou imprimir mais dinheiro aqui, aperta um botão lá e entra um valor na conta lá e o governo usa como quiser, né? O Bitcoin não, o Bitcoin só tem 21 milhões de unidades e isso é previsto em código, não tem como fazer alteração, a não ser que todas as pessoas do sistema, né, concordem com isso. Então, 21 milhões de unidades, ele é totalmente escasso, né? Sem censura ou bloqueios. Por quê? Porque se tu tiver, né, uma carteira fria, por exemplo, como uma Trezor aqui, né, uma Trezorzinha dessa, uma OneKey, uma própria Ledger, teu dinheiro, ele é teu. Por quê? Porque ele está em tua posse. Então, ninguém pode censurar ou bloquear o Bitcoin. Por quê? Primeiro, porque tu não pode parar a rede. Para te conseguir fazer alguma alteração na rede do Bitcoin, tu precisaria controlar mais da metade da rede para poder fazer isso. Então, praticamente impossível, né? Diante dos fatos atuais. Outra coisa, censura. Tu não consegue censurar se tu não tem acesso. Então, se está dentro da tua carteira fria, tu tem uma passphrase ali e ela está contigo, quem é que vai conseguir tomar de ti? Não tem como. Eles vão precisar da tua carteira fria, da tua senha, para conseguir fazer, né, esse bloqueio, por exemplo. Então, a gente pode dizer que para bloquear o Bitcoin, só é possível se caso você autorize. Você dê essa senha para as pessoas, para elas poderem acessar o seu Bitcoin, para poder bloquear ele. Caso contrário, é impossível de bloquear. É impossível parar o Bitcoin. Não tem como, não tem como censurar o Bitcoin. Porque é uma rede descentralizada, está no mundo inteiro. São milhões, milhares de computadores espalhados pelo mundo que fazem, né, ali a validação dos blocos da rede. Então não é nada centralizado, não tem uma pessoa, uma entidade, né, ou qualquer coisa do gênero por trás. São milhares de computadores espalhados pelo mundo inteiro. É impossível parar a rede do Bitcoin, entende? Então isso nos dá, né, total privacidade, soberania e resistência à inflação também. Por quê? Justamente pelas características que a gente comentou aqui em cima, né? Por ele ser, né, descentralizado e ter essa emissão limitada também de 21 milhões de unidades, ele se torna escasso com o tempo. Por quê? Porque ele tem uma emissão limitada, é diferente do que a gente tem na moeda física tradicional, né? Na moeda, mesmo que ela seja digital depois com o Drex, né? Por quê? Porque a moeda estatal, moeda fiduciária, ela não tem um limite de emissão de moedas. O governo ele vai emitindo conforme ele precisa, né? Conforme ele vai precisando desse dinheiro. E isso vai trazendo junto, né, a inflação. Por quê? Porque vai tendo mais dinheiro no mercado. Então, quanto mais eles imprimem de dinheiro, de dinheiro, de dinheiro, mais a inflação vai subir. E o Bitcoin já é o contrário, ele já é contra a inflação. Por quê? Porque quanto mais dinheiro estiver sendo impresso, mais o Bitcoin vai se valorizar com isso, justamente pelo seu, pela sua característica de escassez, né? Então, ele é justamente o contraponto, ele foi justamente criado para ser o contraponto da moeda tradicional, justamente por essas características, né, da moeda tradicional de valer cada vez menos. Cada ano que passa, seu dinheiro vale menos, menos e menos. E o Bitcoin, ele tem como característica, né, essa escassez programada. Então isso faz com que, querendo ou não, cada ano que passe, né, ele vá se valorizando e num longo prazo ele só tende a se valorizar, né,
perante a moeda estatal, né, a moeda fiduciária. Então, seguindo, por que que o Bitcoin, então, ele pode nos proteger diante disso, né, da implementação do Drex, por exemplo? Então, diferente do Drex, né, ninguém pode, como a gente falou, congelar a sua carteira de Bitcoin. Por quê? Porque ela é sua, ela está em autocustódia. As pessoas podem ter acesso a ela somente se você autorizar, somente se você der a sua senha, por exemplo. Ao contrário de, por exemplo, você comprar Bitcoin e deixar numa corretora. Aí já é perigoso, mesmo sendo Bitcoin, aí ele pode ser bloqueado, aí ele pode ser cancelado, aí ele pode ser censurado. Por quê? Porque ele não está, né, na sua autocustódia, numa carteira de autocustódia. Ele está numa corretora. E na corretora, a gente sabe que existem pessoas lá. Existem pessoas que estão por trás da corretora. Então, se, por exemplo, uma corretora ela recebeu uma ordem judicial, né, de um juiz brasileiro, dizendo que precisa congelar a sua conta de Bitcoin, né, os seus Bitcoins que estão lá dentro da corretora. Você acha mesmo que a corretora vai ir contra a ordem judicial para bloquear os seus bens? Ou ela vai te dar uma moral porque tu tem uma conta lá com ela e não vai bloquear? Acho que é a primeira opção, né? Acho que ela vai bloquear a tua conta. Então, a única forma de você ter o seu próprio dinheiro é tendo a sua própria autocustódia. Então, uma das coisas mais importantes quando se tem Bitcoin, né, se compra Bitcoin, é se ter uma carteira de autocustódia para poder ter esses Bitcoins aí, né, a salvo, ao seu poder mesmo, à sua custódia, certo? Então, ninguém pode impedir suas transferências, né? Justamente como a gente falou, a rede do Bitcoin ela é descentralizada, então não tem como ninguém impedir, por exemplo, que tu faça uma transação na rede do Bitcoin, e também ninguém pode limitar o seu uso por comportamento, né? Como a gente falou, a gente tem esse sistema, né, de pagamento de moeda digital, que ele já é recorrente, por exemplo, lá na China, que lá eles têm o score social. Então, com esse score social, o governo ele define o teu próprio score. Então, se você fala alguma coisa que o governo não gosta, seu score cai. Então, seu score caindo, o governo vai limitando aonde tu pode usar o teu dinheiro. Por quê? Porque o teu dinheiro está na mão deles. Ele é totalmente digital. Então, o governo que pode escolher aonde tu pode gastar ou não o teu dinheiro. Então, a gente fica muito na mão do governo quando a nossa moeda ela se torna algo estritamente digital. Por quê? Porque a gente está na mão deles. Se eles quiserem apertar um botão lá e falar assim, ó, não, a partir de agora tu não pode mais fazer nada com isso. Ou tu só pode comprar no mercado que está a 5 quilômetros da tua casa. Cara, que absurdo isso. Tu vai querer dizer aonde que a pessoa com o dinheiro dela, suado dela, do trabalho dela, pode gastar o seu dinheiro ou não. Isso passa de qualquer limite de censura que a gente possa imaginar. Então, por isso que eu digo, prestem atenção, quem ainda não conhece Bitcoin, tratem de estudar sobre isso, abram o olho de vocês, porque a gente, né, tá caminhando para a moeda digital, para o Drex, e é aquela história, como eu falei para vocês, eles sempre vão vir com aquele papo de bom moço, né? Ah, não, isso aqui é para, né, para ajudar as pessoas, para pegar os bandidos e tudo mais, né? E outra coisa, eles não vão implementar o Drex e já, eles vão implementar o Drex e vão estralar o dedo e vão falar assim, não, a partir da manhã não existe mais o dinheiro físico. Não, isso vai acontecendo aos poucos. Por quê? Porque o Pix, ele já foi, né, uma amostra grátis, vamos dizer assim, do Drex. Então eles foram implementando o Pix, eles foram percebendo, o pessoal começou a utilizar o Pix e começou a deixar o dinheiro de lado, né? Ninguém mais está sacando dinheiro nos bancos, todo mundo está utilizando o Pix para fazer os pagamentos. Então, daqui a pouquinho 90% da população não usa mais dinheiro físico. Então agora é hora de, pegar e tirar o dinheiro físico do mercado, tirar o dinheiro físico do país. E a partir de agora vai ser tudo digital. Então é assim que as coisas funcionam, né? Eles não vêm e te dão aquela porrada, né, de cara já e fala assim, não, agora a gente vai tirar o dinheiro físico, não vai mais existir dinheiro físico, é só dinheiro digital agora e vocês se ferrem aí. Não, as coisas vão acontecendo gradualmente, aos pouquinhos. Primeiro vem o Pix, para dar uma conhecida no terreno, ver como é que vai ser a aceitação das pessoas, para ver se as pessoas vão começar a migrar mais para, né, essa questão digital, deixando um pouquinho o dinheiro físico de lado, e assim vai indo. Para depois eles virem com o Drex, para daqui a pouquinho eles pegarem e fazerem o quê? Não, agora então a gente vai tirar todo o dinheiro físico de circulação, levem todo o dinheiro físico que vocês têm em circulação no banco, que a gente vai trocar pelo dinheiro digital. Foi assim que aconteceu, por exemplo, com as moedas antigas que a gente tinha, né? O pessoal tinha que trocar cruzeiros, cruzados e tudo mais, né? E substituindo as moedas de tempos em tempos, vai ser assim também quando eles decidirem, né? Fazer essa retirada, vamos dizer assim, né? Do dinheiro físico e deixar tudo em dinheiro digital. Então, por isso que eu aconselho, né, cada vez mais a estudarem o Bitcoin, a entenderem sobre isso, para vocês também aí terem, entre aspas, né, um edge de proteção contra, né, o Drex, contra a moeda digital do real.
beleza? Uma coisa que a gente pode imaginar é que a gente possa ter um futuro híbrido, né? Então, o Pix e o Drex, eles continuarão evoluindo, né? Como a gente já viu, o Pix, ele foi evoluindo, ele vai se tornar agora, como a gente falou, né? Eles dão a primeira cartada, eles vão ver como é que isso funciona. Depois, eles vêm e implementam outro case, né? Que vai ser o Drex. Então, o Bitcoin, ele pode ser, né, o seu plano B. Então, a gente, querendo ou não, a gente vai ser obrigado, né, a ter o Drex, né? Então, a gente precisa do dinheiro estatal para a gente pagar nossas contas, né? Fazer ali as nossas coisas do dia a dia. Mas o Bitcoin, ele pode ser o nosso plano B. Por quê? Justamente por ter essa proteção. Por quê? Porque eu tenho um dinheiro que ah, ele não pode ser congelado, ele não pode ser parado, nenhum governo, nem ninguém pode dizer o que eu posso ou não fazer com ele. Então, deixa uma reserva nesse ativo, né? Deixa uma reserva no Bitcoin. Para quê? Caso ocorra alguma coisa com o teu dinheiro estatal, se um dia o governo acordar e ele olhar para ti e falar assim, ó, não, a partir de agora teu dinheiro não pode mais, teu dinheiro vai ser congelado aqui e tu não tem mais nenhum real na tua conta. Se isso acontecer, tu tem o teu plano B, que é o Bitcoin. Então, é para isso que a gente, né, faz essa diversificação. Diversificação, ela te dá liberdade. Por quê? Porque ela não te deixa preso no mesmo ativo, né? Ela não faz com que tu seja refém de alguma coisa, como, por exemplo, a moeda digital do Banco Central. Então, tu tendo o Bitcoin, tu consegue fazer esse equilíbrio. Tu consegue ter uma total liberdade na tua mão. Porque ali só tu pode fazer o que tu quiser. Ninguém pode mandar no teu Bitcoin. Ninguém pode dizer o que tu pode fazer com ele ou não, como no Drex, por exemplo. Beleza? Então, você vai depender só do que o governo oferece para você ou vai explorar a verdadeira liberdade que a Web3, né, o mundo cripto, ele te proporciona. Então, se tu quiser saber mais, né, sobre todo esse universo de criptomoedas, Web3, né, tudo mais, já se inscreve aqui no canal, compartilha, né, com aquele teu amigo que também precisa entender essa diferença do Pix para o Drex, por que, que o Bitcoin, né, pode ser importante nessa transição que a gente está tendo aí, né, do sistema de pagamento Pix para, né, a nossa moeda digital que vai ser o Drex. E se tu não é inscrito no canal, ativa o sininho aqui, porque toda segunda, quarta e sexta a gente passa por aqui com vídeo novo. Então, se quiser se manter atualizado de tudo que está acontecendo, né, no macro, no micro, tu quer saber análises de moedas que eu faço aqui também cada pouco, né? Quer entender tudo aí sobre o Web3 e demais assuntos aí? Ativa o sininho, porque toda segunda, quarta e sexta vai ter um vídeo novo aqui para vocês, e aí tu vai estar sempre sendo notificado sempre que esse vídeo sair, tá certo? Então por hoje, galera, seria basicamente isso, né? Agradeço você aí do outro lado que assistiu nosso vídeo aqui até o final. Fiquem todos com Deus e tchau, tchau.